Eu cheguei na igreja com 8 anos de idade, através do programa de televisão em que minha mãe estava assistindo, e a nossa vida, assim, era muito difícil. A gente não tinha o que comer, morava em uma casa muito ruim mesmo, né? E era muito humilhado pelas outras pessoas, pelos familiares, devido a essa situação. Nós éramos de uma outra denominação. Aí, assistindo a programação da Igreja Universal, nós fomos até a igreja. Chegando lá, aos poucos, né, fazendo propósitos, a nossa vida foi mudando, né? E aí, eu fui crescendo, participando dos grupos da igreja, EBI, TF Team, e fui levantado obreiro. Aos poucos, eu fui deixando de ler a Bíblia, deixando de orar. E quando eu fui perceber, eu já estava distante de Deus, mas estava ali ainda. Comecei a conversar com outras pessoas que não eram da igreja, que não estavam na mesma fé. E aos poucos eu fui me afastando da igreja, deixava de ir alguns dias. Quando eu fui ver, eu já não queria mais ser obreiro. Então eu fui na igreja só para falar com o pastor. Pastor, não quero mais ser obreiro. E o pastor tentou ainda com que eu ficasse ali, como obreiro, pelo menos, buscando, mas eu falei, não, pastor, não quero. E saí. Aos domingos eu ia na igreja para fazer a vontade da minha mãe, que ela é da igreja, né? Então eu ia aos poucos, só aos domingos, na igreja. E chegou um momento que nem aos domingos eu queria ir mais, não queria estar lá dia nenhum. Então eu deixei de ir. E nisso a minha mãe continuou orando por mim. Comecei a frequentar lugares como raves, baile funk, micaretas, festas, bebia a noite toda, ficava caído no chão. Tinha vezes que eu ficava na casa de pessoas que eu nem conhecia, não sabia quem era, acordava lá, porque eu tinha bebido demais a noite toda junto com eles, então eles me levavam. E já fui parar no hospital por causa de bebida. E foi assim. Quando eu era chamado para ir na igreja, eu recusava, não queria, brigava com a pessoa que me convidava, principalmente por já conhecer todos eles há muito tempo. Então não gostava nem de ouvir falar em ir na igreja. Alguns obreiros me chamaram para ir na caravana do resgate. Eu fui, mas não dei valor nenhum. Não prestei atenção em nada. Minha vontade era ir embora, mas eu fiquei lá para agradar eles que me convidaram, né? Então minha vontade era ir embora. Participei, mas não dei valor, não dei atenção. Certo dia, assistindo Obreiros em Foco, eu parei para analisar, né? E vi um testemunho de um obreiro que saiu, e 2 obreiros que saíram na realidade, e morreram depois, e depois eu imaginei, meu Deus, onde é que vai estar minha alma se eu morrer agora? Para onde eu vou? Nesse momento a minha ficha caiu, né? E aí eu comecei aos poucos a ir na igreja. Fui, mas mesmo pensando assim, eu pensava, não quero fazer nada, só quero ir na igreja, né, para conseguir a minha salvação, mas não estava correndo atrás de nada, só estava indo na igreja. E aí um pastor chegou em mim e falou, conversou, me orientou, e aos poucos ele foi me ajudando. Com isso, eu comecei a frequentar mais as reuniões de libertação, e comecei a pegar firme, comecei a ir no Força Jovem, comecei a orar mais, ler a Bíblia, e aos poucos eu fui voltando. Aí comecei e hoje estou aqui de novo, como obreiro, né, firme e forte, para nunca mais sair da presença de Deus. Que agora eu tenho certeza para onde eu vou, né? E antes eu não tinha essa certeza. Eu tinha certeza que eu ia para o inferno, mas eu tentava me iludir achando que não era assim. E hoje estou como obreiro para fazer a diferença na obra de Deus.